bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, Uma Dose de Consciência. Estou aqui junto com a minha parceira, Priscila Nogueira. Oi, gente, boa tarde. Nossa, vai ficar assim? Não, acho que vai arrumar o microfone. Gente, pode ir? É que o retorno estava muito alto. Tá muito ruim pra gente, é. Mas agora já voltou ao normal. Bom, nós estamos aqui em uma segunda-feira às 15 horas da tarde. E nós estamos aqui por quê? Porque nós temos um assunto muito, muito poderoso para conversar com vocês, que vai transformar a mentalidade de muitas mulheres e homens. Hoje o nosso tema é procrastinação. E por quê, queridos? E por que a procrastinação adia, né, muitas coisas na sua vida? Pois é, eu acho que essa pergunta bate em muita gente, né, Pri? Gente, por quê, né? Por quê? Muita gente acha que procrastinação é preguiça, né? Muita gente acha que é porque a pessoa é preguiçosa, por isso que ela adia os sonhos dela, por isso que ela não faz acontecer. E muitas vezes não é preguiça, é procrastinação. Pois é. Que é um sabotador neural que impede de fato as pessoas de avançar, né? De concluir os seus objetivos. Isso aí, então já vai pegando papel e caneta, você que está acompanhando a gente agora. Já vai anotando aí todas as coisas que você acha muito importante de você começar, então, a mudar alguns padrões na sua vida, tá? Porque procrastinação é um padrão comportamental e a gente vai falar um pouquinho sobre isso e a gente vai trazer muita clareza para vocês, tá? Vamos responder também as perguntas na caixinha que foi feita lá na sexta-feira. Hoje a gente vai trazer aqui também, vamos responder juntas, né, Pri? Sim. Gente, procrastinação muitas vezes é um sinal emocional, tá? De uma sobrecarga emocional, né, Lari? Muitas pessoas, elas são sobrecarregadas emocionalmente e elas começam a procrastinar. Ela pode estar escondendo medo, insegurança, ansiedade, perfeccionismo, cansaço emocional e até conflitos internos, né? Essa pessoa, ela não procrastina porque é preguiçosa. Muitas vezes, por trás da procrastinação, existe medo, inseguranças, dores emocionais que ficam travando a vida dessa pessoa. Verdade. E isso é tão importante a gente falar, porque é um mal do século, vamos colocar assim. Igual a ansiedade, né? É o mal do momento. Exatamente. Então, muitas vezes, as pessoas elas ficam em um ciclo de frustração, se sentindo derrotadas, sentindo que não dá certo em nada na vida, por causa de um padrão de comportamento que precisa ser reprogramado, né? Então, a gente vai começar a falar sobre isso. Mas eu quero também antes da gente entrar a fundo no nosso assunto, eu quero convidar você que deseja ampliar, expandir os anúncios e a propagação do seu serviço, da sua empresa, dos seus negócios. Esse é o momento. Vai aparecer na sua tela o número para você entrar em contato, para você se tornar, então, um patrocinador do podcast Uma Dose de Consciência. Aqui, a gente vai anunciar o seu negócio, o seu serviço. Será anunciado pelos canais do YouTube, do BMC Channel, ao vivo, e também pelo canal oficial do nosso podcast, Uma Dose de Consciência, também na nossa rede social, na minha e na da Priscila. E a gente vai estar, então, ajudando, cooperando com vocês aí para a propagação do seu negócio, tá bom? E já quero também anunciar a loja Elas com Estilo. Também vai aparecer para você aí na sua tela. E você que tem aí uma necessidade de alinhar, ajustar aí os seus looks, seu guarda-roupa, seu posicionamento aí, eu tenho certeza que com Elas com Estilo, uma loja especialmente para você ir lá e conseguir então escolher aquela roupa que vai fazer você fechar bons negócios, né, Pri? É verdade. Na nossa loja Elas com Estilo, é estilo de verdade para toda mulher que quer se sentir linda, confortável. A gente prioriza muito o conforto da mulher, então são peças pensadas mesmo para todas as ocasiões. Então você tem peças ali especiais para o seu trabalho, mas também para o seu dia a dia, mas também para você sair com a família. Então, assim, tem para todos os gostos e temos também para todos os tamanhos, Lari. Muito bom! Então não perca tempo, hein, gente? Entre em contato. Vamos então falar sobre os primeiros pontos aí da procrastinação, Pri? Conta pra gente aí esses 3 primeiros pontos aí pra gente discutir sobre esse assunto aí.
Os 3 primeiros pontos sobre a procrastinação. Então, vamos lá. O que é procrastinação, né, gente? O que é procrastinação? Primeiro de tudo. Procrastinação é o ato de adiar aquilo que precisa ser feito, mesmo sabendo que aquilo é importante. Fala a verdade. Quantas vezes a gente adia coisas que a gente precisa fazer, mesmo sabendo que aquilo é importante? Isso acontece o tempo inteiro. A gente precisa, às vezes, fazer compra. Vou deixar para amanhã porque ainda tem coisa aqui. A gente tem a ordem de pagar as contas. Eu não vou pagar hoje, não. Eu deixo para amanhã. E acaba pagando juros. Por quê? Porque você é levado a procrastinar, mesmo sabendo que aquilo é importante. É verdade. Interessante falar sobre isso, sobre esse primeiro, o que é procrastinação, para todo mundo entender que não é a falta de força de vontade. Não é. Não é sobre você ter vontade de fazer, é sobre você adiar o que precisa ser feito. Então, esquece esse negócio aí de que, nossa, você precisa de mais força de vontade. Não, gente, porque a vontade, ela daí passa, né? Então, a gente precisa olhar e focar, de fato, o que é que eu preciso fazer e que eu vou deixando para depois. Sabe aquele senso de urgência? Tem pessoas que vivem viciadas na urgência. Só fazem as coisas em cima da hora, em cima do tempo. Exatamente. Procrastinação é você empurrar com a barriga. É você inventar outra coisa no meio do caminho. É você viver distraído. É você viver sem foco. O procrastinador, ele não tem foco. Ele até acorda pensando, eu tenho que fazer isso, isso e isso, mas no meio do caminho, qualquer coisa rouba a atenção dele. Né? O procrastinador, ele vive trocando, né? Empurrando com a barriga, se distraindo com outras coisas, inventa desculpa o tempo inteiro, culpa o tempo com coisas menos, ocupa o seu tempo com coisas menos importantes. Esse é o verdadeiro procrastinador. Ele não é preguiçoso, mas ele se distrai. Ele troca aquilo que precisava ser feito hoje por algo que distraiu ele no meio do caminho. É muito típico de e quem hoje procrastina. E hoje as pessoas estão falando assim, é porque eu tenho TDAH. Tudo agora é Tudo é TDAH. Mas é porque eu tenho TDAH e eu, nossa, esqueci isso. Não. É só porque você tem um sabotador que é a procrastinação. E ela tá ali te sabotando o tempo inteiro. E todo procrastinador é desorganizado, né, Pri? E o procrastinador, Lari, ele atrasa o seu destino, né? Ele atrasa muito o seu destino, porque o procrastinador, ele tem sonhos, ele tem projetos, né? Ele quer viver coisas, mas como ele não consegue, de fato, priorizar o que é importante, o que é urgente naquele momento, ele passa a adiar decisões. Ele passa a deixar para depois. E tudo que eu deixo para depois eu não realizo, né? Você adia curas, você adia transformações, você adia passos importantes, você adia tomadas de decisões. Então você não realiza ações. O verdadeiro procrastinador, ele nunca realiza ações. Ele está o tempo inteiro começando coisas, mas ele não termina nenhuma delas. É muito forte isso. Isso é. Se você parar para pensar assim, meu Deus, na minha vida eu vivo começando, mas eu não termino. É porque você é procrastinador. Toda hora alguma coisa tira o seu foco. Eu comecei esse projeto, ele é muito bom, ele é muito maravilhoso, mas, cara, eu já quero desistir. Por quê? Porque eu já inventei várias coisas no meio do caminho. E isso é uma mente procrastinadora. E você falando sobre isso, eu percebo que é uma pessoa que ela não consegue conhecer de fato o que ela quer, né? Não consegue. Ela está o tempo todo buscando o que ela quer, que ela nem sabe o que é. Ela fica o tempo inteiro buscando se saciar, né? Tipo assim, se aliviar naquele momento, né? O procrastinador, ele se alivia momentaneamente. Sim. Entendeu? Eu preciso agora sair para criar um projeto, mas agora me deu sono. Então eu vou dormir. Eu não vou criar o projeto. Eu preciso agora dar banho nos meus filhos. Mas eles estão bem, estão tranquilos, estão brincando. Não, eu vou aqui entrar no Instagram e vou ficar rodando reels. O procrastinador, ele se sabota demais. Então, ele não vive coisas que o fazem crescer. Sim. Todo procrastinador não cresce. Lari, não cresce. Isso é um sabotador que impede as pessoas de realizar sonhos. Isso é muito sério. Precisa de tratamento, precisa de reeditar a mente, precisa de fazer um tratamento sério. Porque só com tratamento o procrastinador consegue vencer. Sim. Porque todo procrastinador ele é muito bom para começar coisas. Porque ele tem o quê? A iniciativa, ele tem um sonho, ele tem a vontade, mas ele não tem a disciplina.
Ele não consegue Ele não ser tem o constante. foco. Ele é distraído. Sim. Por causa dos sentimentos que estão atrás, né? Isso. Sabotando Isso aí. Vamos e falar virando sobre a causa, procrastinador. amiga. Vamos falar sobre a causa. A causa. Fala aí sobre a causa. O medo de falhar. Que medo é esse de falhar? Porque toda pessoa que procrastina, que tem esse comportamento, por trás dele existe um grande medo de errar, de falhar, de não conseguir, de não ser o suficiente. Uma das causas que também geram a procrastinação é o perfeccionismo. Pessoas muito perfeccionistas porque querem fazer tudo perfeito, querem ser o melhor naquilo. E aí ela se exige tanto, ela quer tanto entregar o melhor que ela não entrega nada. É. E ela se sabota, se impedindo de viver e realizar o seu sonho. Você O sabe perfeccionismo e o medo que você acabou de citar. Isso, que são tá dois tudo sentimentos atrelado. que te geram a procrastinação. E lembra que eu falei que ia chegar o momento de eu falar do meu sabotador? Sim! Chegou! O perfeccionismo. Eu era muito perfeccionista. Por quê? Quando eu tinha 6 para 7 anos, os meus pais se mudaram de São José, porque eu nasci em São José. Sim. E eles foram para o Rio de Janeiro. Só que estava em uma época, não lembro agora o ano direito, não sei se foi em 2000, foi numa época que as crianças que já eram mais inteligentes, mais avançadas, elas pulavam o CA e iam para a primeira série. Antigamente era a primeira série. Sim. E aí eles fizeram isso comigo, mas eu não tinha ainda passado pelo CA, eu não tinha me alfabetizado. E aí eu estava lá em Macaé, na cidade de Macaé, na primeira série, com a professora escrevendo na lousa tudo, e eu não conseguia escrever no caderno, acompanhar. Então começou aí o meu grande problema. Nessa estrutura que é o momento onde a nossa personalidade ela começa a ser gerada, formada, foi nesse momento que formou a minha personalidade, ela formou no perfeccionismo. Por quê? Porque eu tinha tanto medo de errar, tanto medo de não conseguir, tanto medo de não ser aprovada, de não dar conta. Eu era diferente de todo mundo, eu sempre ficava para trás. Nossa, isso foi muito, muito difícil para mim. E aí, na minha fase adulta, o que eu construí emocionalmente? A insegurança. Então, tudo eu me sentia insegura. E aí eu não entendia de onde vinha essa insegurança. E aí que eu fui cavando e fui perceber que era do perfeccionismo. Por quê? Eu tinha que fazer tudo muito bem feito. Tudo tinha que ser perfeitamente bem elaborado, bem feito. Só que isso faz a gente procrastinar em muitas vezes. Porque a gente tem tanto medo de não ficar bom e de que tem que entregar muito perfeito que você só vai adiando. Exatamente. O perfeccionismo é um sabotador que ele impede as pessoas de crescerem. Porque elas querem o tempo inteiro ser perfeito. E a verdade é que não tem como, né, Lari? Não tem, não existe perfeição. Não existe perfeição em nada. Então, assim, nós precisamos entender que, cara, eu tô dando o meu melhor, tem que ser o suficiente. Né? É igual as pessoas dizem, né? Melhor 1% todo dia do que nada, né? E eu quero falar para você que sente, né? Não sei se você já fez algum processo de terapia e que você conseguiu chegar a essa análise de você ter essa personalidade perfeccionista, ou se não tem, mas você percebe que existe aí essa estrutura em você, você percebe que você está sempre nesse movimento de que eu preciso fazer perfeito, de que precisa dar certo, eu não posso errar. Eu quero dizer para você, olha, existe uma grande solução para você sair dessa angústia, porque eu vou te falar, é uma angústia a pessoa que é perfeccionista. Ela sofre. E não é os outros falando, não. Ela sofre com as próprias críticas dela interna. Então, eu digo para você, tem solução para você sair disso. Se você ainda não começou um processo de terapia, se você ainda não começou a buscar exatamente quais são as bases desse seu perfeccionismo, o meu foi dessa estrutura que eu acabei de compartilhar da minha infância. Mas o seu você precisa descobrir. Porque aquilo que a gente vê, a gente pode mudar. Aquilo que a gente não vê, a gente não consegue mudar. E hoje, graças a Deus, né, Lari, a gente está numa geração onde que tem acesso, né, à saúde mental, tem acesso ao tratamento. Sim. Só não se trata quem não quer. Quem não se prioriza. Outro sentimento, né, que causa a procrastinação, né, outro sabotador é a ansiedade, né? Toda pessoa muito ansiosa, ela é procrastinadora, porque a ansiedade, ela não te deixa ser disciplinada, ela não te deixa ser focada. Então, todo ansioso, ele tem um excesso de pensamento. Então, ele gera a paralisia no cérebro, né? É tanta coisa acontecendo que chega uma hora que o seu cérebro, paralisa, que gera
a procrastinação. É uma procrastinação não por adiamento, mas é por bloqueio mesmo. A mente acelerada muitas vezes produz um corpo paralisado. Então, toda mente que é muito acelerada, as pessoas pensam, isso é bom, não, isso é ruim. Não, o corpo não acompanha. O corpo não acompanha e isso faz a pessoa ficar procrastinando. É muito forte. Outra coisa que causa a procrastinação: a baixa autoestima. Sensação de incapacidade. Sim. Isso acontece muito, né? Muito. E ainda mais na nossa geração. Como tem pessoas com autoestima baixa, Larissa? Como chega pessoas no consultório o tempo inteiro com autoestima baixa, com sentimento de incapacidade, pessoas sem a sua identidade firmada, pessoas que não sabem quem são, pessoas que não se amam, que não se valorizam, que não se olham. Então, quando você não tem tempo para si mesmo, eu costumo dizer isso, que quando você não tem tempo para si, você tem um sentimento de inferioridade, de incapacidade, você não consegue se olhar com amor e gera essa baixa autoestima. Toda pessoa que tem baixa autoestima é porque não se prioriza, não olha para si, não se valida. Como eu construí, Priscila, baixa autoestima? Porque você procurou cuidar de todo mundo e não cuidou de você. E aí gerou esse sentimento, esse sabotador neural que também te leva a procrastinar. Porque toda pessoa que tem baixa autoestima, toda pessoa que não acredita em si mesmo, toda pessoa que tem um sentimento de incapacidade, ela vai procrastinar. Por quê? Porque ela não se sente suficiente para realizar aqueles sonhos. Exatamente, ela não acredita em si mesma. Então ela acaba parando no meio do caminho, não se sente forte, não se sente capaz o suficiente, então ela vai deixando para depois. Né? Exatamente. E isso também acontece, aí a gente vai até responder, já que a gente entrou nesse assunto, vamos responder a pergunta que veio na caixinha, que a pessoa colocou assim, treinar. Só isso que ela colocou. Treinar. E aí a gente percebe que a procrastinação, no caso dela... É treinar. Ela quer ir treinar, mas ela procrastina, ela não consegue ir, fica adiando. Amanhã eu vou. Então, assim, quando a gente percebe essa questão da procrastinação com o seu corpo, né, em treinar, a gente está vendo sobre uma falta de disciplina emocional também. Porque eu vou te falar, quando você vai treinar, ali é muito mais emoção do que corpo em si. Eu vou dizer para você, quando eu comecei a treinar, que eu comecei a correr, que eu comecei a treinar porque eu não tinha musculatura firme. Meus músculos eram tudo fraco, para pegar peso, para qualquer coisa nesse sentido. Sim. Músculos fracos, sem treino nenhum mesmo. Sim. Quando eu comecei a treinar, eu fui para esteira para correr. Nossa, mas quase morri. Como foi difícil. É igual eu. Mas foi emocionalmente, porque na minha cabeça eu não vou conseguir. Ficava o tempo todo na minha cabeça, eu não vou conseguir, vou passar mal. Aí eu mudei meu diálogo interno, eu mudei. Eu comecei a pensar, eu vou conseguir, porque o meu cérebro está reservando energia. Exatamente. Na hora que eu estava no extremo de cansada parecia que eu estava ofegante, eu falei assim, não, meu cérebro ainda tem energia, e eu fiquei pensando sobre isso, e quando eu fui ver, eu já estava 20 minutos correndo. Você pegou aquele sentimento, né, aquelas palavras negativas, né, que seu cérebro libera para te proteger. Isso. E você trocou por palavras positivas, que fez o seu cérebro entender, não, eu consigo. É exatamente não, sim, eu sou capaz. E aí eu acabei não procrastinando nessa questão do treino, porque eu mudei a forma como eu pensava sobre mim, porque eu me achava fraca fisicamente. Sim. Então, o que a gente pode dizer para uma mulher dessa? Que pode ser também cansaço emocional e sobrecarga, né? Às vezes as emoções dela estão totalmente sobrecarregadas, ela está cansada emocionalmente, e isso faz ela não ter a disposição de olhar para si e se priorizar. Porque eu preciso estar bem, né, Lari, para me priorizar. Ela já olha para o treino e já como vê mais um peso. Mais um cansaço. Nossa, pensa, eu já tenho tanta coisa. É trabalho, é casa, é marido, é filho, é ministério, é outras coisas, é outras demandas. E aí, ai meu Deus, o tempo que eu tenho livre eu quero deitar. Pois é. Né? E aí, o que a gente pode fazer? Sobrecarga emocional. A gente pode, então, trocar
o significado. Então, por exemplo, em vez de você ir treinar porque você quer ter um corpo assim, muda. Pensa, eu vou treinar porque minha respiração vai melhorar. Eu vou treinar porque vai ser lá que eu vou estar sozinha. E lá vai ser o momento onde eu realmente vou descansar. Você tem que colocar palavras que, de fato, vai fortalecer a tua vontade, porque a gente começa pela vontade, né? Exatamente. Mas pra gente Só que não é a vontade que permanece, Não né? é a vontade, é de fato a disciplina, o eu vou fazer porque eu sei que eu consigo. Porque não pode ir por esperar sentir vontade, né, Larissa? A verdade é que ninguém vai sentir vontade de treinar. Não é algo confortável, né? Mas a gente precisa ter uma decisão. Exato. Eu decido ir treinar. Então, assim, todos os dias é você acordar e falar assim, eu decido fazer isso por mim. Eu decido falar para o seu cérebro mesmo, eu vou vencer, eu vou conseguir, eu vou treinar porque eu preciso, eu quero fazer isso por mim. E aí você troca aquele sabotador neural que fica te impedindo de sair da cama e coloca um que está dizendo para você, vamos embora, porque a decisão é nossa. Eu estava ouvindo esse final de semana sobre a questão da meta, né? Quando você coloca... Eu achei muito legal o que a mulher falou. Uma treinadora, que eu não sei o nome dela agora, não lembro. Ela falou assim, no mês não tem segunda-feira. No calendário, né? Ela falou, calendário não tem segunda-feira, tem dia e mês. Então, pega uma meta e coloca dia e mês. Por exemplo, eu quero, sei lá, perder tantos quilos, mês que vem tal dia. Você que tem dificuldade de treinar, começa a colocar metas assim, alcançáveis, né? Porque daí você vai conseguir, então... chegar, porque se você coloca uma meta muito distante, dificilmente você vai manter ela, né, Pri? É verdade. E isso é muito dos treinadores, né? E para vencer a procrastinação, Lari, não adianta. Quer vencer a procrastinação? Pare de esperar sentir vontade. Pare de esperar sentir vontade e comece a agir por decisão. Porque é a ação que vai fazer você vencer a procrastinação e treinar e fazer seus sonhos acontecer e empreender. Tem muitas pessoas que têm um desejo de empreender e não empreende. Por quê? Porque é procrastinador. Fica adiando, se sabotando, colocando coisas o tempo inteiro na frente e não conclui aquele projeto. Sim. Porque o tempo inteiro fica mentindo para si. Eu fico esperando ter vontade. Não vai chegar. Precisa ser movido por uma decisão de começar. Eu decido fazer diferente a partir de hoje. Então, é a atitude, é o posicionamento que vai te fazer levantar dessa cama e, de fato, ir treinar. Eu acho que você meio que respondeu a uma outra pergunta aqui, ó. Qual o primeiro passo de todos para vencer a procrastinação? Você acabou de falar. O primeiro passo é a decisão, né? É a decisão. Você precisa parar de sentir vontade e começar a decidir. Né? Eu preciso decidir que eu sou a dona da minha vida. Eu sou a dona da minha história. É fazer ali o checklist do seu dia, fazer a sua agenda. Mas hoje não me deu vontade, mas eu vou sem vontade mesmo. Eu decido ser dona da minha história. É o primeiro passo. Pronto, deixar de ser movida pelas emoções, porque vontade é emocional, é um sentimento. Sai das emoções e se torna um pouquinho racional nesse sentido. Porque para você sair da procrastinação, você tem que ser menos emocional e mais racional. Ou seja, você tem que agir mais com a sua consciência, com clareza daquilo que você quer alcançar, né? Todas as pessoas que são mais emocionais, elas são mais procrastinadoras. As pessoas mais racionais, elas são pessoas de resultados. Elas são proativas, resolutivas, elas né? são resultados. Você delega, elas dão resultado. As pessoas emocionais, elas querem sentir o tempo inteiro. Eu sou muito emocional, então eu quero me sentir amada, eu quero me sentir acolhida, eu quero sentir que isso vai dar certo. Eu quero sentir que isso vai acontecer, eu quero sentir. A pessoa quer sentir demais. Para que ela se mova. E não se vence a procrastinação esperando sentir. Se vence a procrastinação de forma racional, através de uma decisão, de uma escolha. Eu decido sair desse lugar que me paralisa. Eu decido sair do medo, eu decido sair da ansiedade, eu decido sair da baixa autoestima. Eu decido sair desse lugar que me impede do sentimento de incapacidade. Então, assim, como vencer a procrastinação? Com a decisão. Nem tudo vai ser transformado através daquilo que você vai sentir, mas através daquilo que você vai decidir. Uau! Fala de novo. Essa frase tem que ficar marcada. Fazer um rio dessa parte. É isso aí. Nem tudo vai ser transformado através daquilo que você sentir.
sabe? Mas daquilo que você decidir. É a decisão que eu tomo hoje que muda o meu amanhã. Exatamente. Se eu ficar esperando sentir, não vai mudar nunca. Tem pessoas que querem ter um casamento feliz e transformado. Ai, quando eu sentir que eu devo tratar ele bem, eu trato. O homem todo dia faz palhaçada. Não vai sentir nunca. Mas se eu tomo a posição de, cara, eu vou ser a melhor mulher, eu vou ser a melhor esposa para esse homem, ele vai ver, ele vai se arrepender, porque minhas atitudes serão tão nobres, tão lindas como esposa, que ele vai ficar constrangido com o meu amor e com o meu respeito. Sim. E ele vai aprender a me amar e me respeitar. Ou seja, a minha decisão, quando eu mudo, tudo muda. A minha decisão gera transformação, não é o que eu sinto. Porque o que eu sinto é dar para o outro aquilo que ele merece. Me dá desprezo, eu quero desprezar. Sim. Me fala coisas ruins para mim, eu quero falar coisas ruins para o outro. Mas a minha decisão de entender que eu não mereço ser ruim, que eu não mereço ser aquilo, me faz ser uma pessoa melhor. E quando a minha decisão me faz ser uma pessoa melhor, eu deixo de procrastinar e começo a ter a vida que eu mereço. Sim. Ouvindo você falar, eu estava visualizando uma postura. Toda pessoa que não vive por procrastinação, ela vive por postura. Exatamente. Né? Ela cria, ela constrói dia após dia uma postura, um comportamento de uma postura a qual ela vai conseguir tomar decisões, mesmo que difíceis. Porque a pessoa que procrastina, ela está fugindo o tempo todo. E a verdade, Larissa, é que você não vai sentir aquilo que você não conheceu, né? Entenda que o procrastinador, ele carrega muitos sentimentos. Ansiedade, baixa autoestima, incapacidade, medo. Ele é tantos sentimentos que está por trás da procrastinação, que por que a pessoa tem medo? Porque, de repente, na infância ela foi rejeitada. Sim. Por que a pessoa tem baixa autoestima? Porque, de repente, na infância ela foi falada assim, você é feia, o seu cabelo é de pico, você é preto, você é asfalto de carro, você é, sei lá. São tantas palavras que a gente recebeu na infância, você é Olivia Palito, você é gorda demais. Sim. Aí essa pessoa cresceu e se tornou procrastinador. Por quê? Porque ela tem a necessidade de aprovação para andar. Sim. Então, se ela não toma uma decisão, olha, eu sou o dono da minha vida. Não importa o que as pessoas pensam, eu decido hoje por mim mesmo. Sim. Larissa, ela não consegue vencer, porque como que ela vai esperar sentir aquilo que ela não recebeu? O cérebro dela não conhece. Então, ele vai te proteger o tempo inteiro. Olha, não avança nessa empresa não. Por quê? Porque você é fraco. Sim. Olha, não avança nesse casamento não. Por quê? Porque você não visualizou casamento bom na sua infância. Olha, não avança não com essa amizade. Não seja leal não, porque você já foi traída. Sim. Então, entenda, o seu cérebro ele vai te proteger o tempo inteiro para não viver o extraordinário que Deus te criou para viver. Sim. Só que a verdade, Larissa, é que Deus nos criou para viver o extraordinário, para viver uma vida abundante, para viver um casamento feliz, para viver uma vida financeira saudável, para viver tudo o que a gente sonha de forma plena. E por que a gente não vive? Porque nós esperamos o tempo inteiro sentir. Exato. Eu espero sentir ser capaz. Sim. Eu espero me sentir bonita para tirar uma foto. Eu espero me sentir capaz para poder mostrar minha cara no Instagram. Eu espero me sentir validada pelo outro para poder lançar um produto. Para! Nós precisamos decidir hoje se entregar e matar a procrastinação que habita em nós. Todo mundo tem um pouco de procrastinação. Tem. Porque todo mundo tem um sabotador que foi lançado dentro dele na infância. Exato. Todo mundo ouviu alguma coisa, sentiu alguma coisa, apanhou de algum jeito. Não existe alguém que não carregue em alguma área da sua vida um sentimento de procrastinação. Por quê? Porque todo mundo, de alguma forma, perdeu blocos na vida. Se pessoas perderam pai ou mãe na infância, na adolescência, a pessoa não tem proteção. Então, essa pessoa ela já sofre sim. Por quê? Porque ela precisa o tempo inteiro se sentir protegida para alavancar. Toda pessoa que não tem proteção não alavanca. Então, quer dizer, é um sabotador neural que te faz procrastinar. Sim. É muito forte. É muito sério. É decisão. É porque a pessoa, quando ela... a vida dela emocional é construída em tantas ausências, ela fica na fase adulta buscando preencher isso.
E aí ela fica o tempo todo mais emotiva do que vivendo uma vida consciente. Então, hoje eu vejo pessoas que são muito aprisionadas, bloqueadas, e elas não avançam, não conseguem crescer na vida, mudar de níveis em todas as áreas da sua vida, exatamente por causa desses bloqueios que não foi ainda desfeitos, não né? foram Confrontados, curados, né? não foram curados. Exatamente. E como vencer a procrastinação? Como a gente vai vencer todos esses sentimentos que nos paralisam? Como a gente vai vencer todos esses bloqueios o tempo inteiro? Porque está à nossa volta, Larissa, está o tempo inteiro. É. Tem alguém o tempo inteiro nos sabotando de algum jeito, ativando traumas. O tempo todo. O tempo inteiro. Gatilhos o tempo chega. inteiro. Pessoas que não foram abraçadas e quando não recebem um abraço já é um gatilho de rejeição. Pessoas que receberam palavras duras na infância e hoje na vida adulta recebe do seu chefe, do seu marido, da sua esposa uma palavra dura, aquilo já paralisa essa pessoa e faz ela procrastinar. O tempo inteiro a gente está movido por pessoas também feridas, que não tem ali uma inteligência emocional para lidar com o outro. O tempo inteiro as pessoas não fazem por mal, mas acabam uma ferindo a outra, ativando a dor da outra. E como eu posso, no meio de uma confusão, de uma geração de dores traumáticas, de uma doença emocional gigantesca, como, Larissa, nós podemos começar a vencer a procrastinação? Fala aí pra gente. Exatamente, eu acho que esse é o ponto. Se a gente não vai conseguir mudar tudo de uma vez, mas se você conseguir perceber, né, através de cada episódio que a gente está vindo aqui falar um pouco sobre sabotadores e várias situações dentro da nossa área emocional, psicológica, mental, se você conseguir, através da consciência que a gente vem trazendo para vocês, de fato olhar e começar a parar com já vai ser muito. Larissa, como parar com é quando você começa a mudar. Ou seja, se antes você era movido pela vontade, hoje você não é mais. Hoje você é movida pela decisão. Então, são situações que você precisa observar na sua vida e acreditar que você pode mudar. Porque hoje em dia as pessoas elas ficam sempre esperando um salvador, uma pessoa para salvar elas. Uma pessoa que vai salvar elas. Aí Independente emocional, né, Mari? Agora olha para o terapeuta e acha que o terapeuta vai dar a solução. Não, gente. Nós ajudamos vocês a acessar as respostas que já tem em vocês. Eu costumo dizer isso. Tudo que a gente precisa já está dentro da gente. Exatamente. A gente só precisa aprender a acessar. E nós somos profissionais para te guiar a esse processo, a esse caminho de acesso. Porém, você tem força para tomar decisões. Você pode conseguir se mover não por emoções, mas por propósito, por objetivo, por metas visíveis, sabe? Você pode decidir quais mesas você vai sentar. Quantas vezes você está sentando na roda de pessoas que estão reclamando, que estão questionando, que estão criticando, que nada para elas estão bom. Para você também não vai estar. Porque você é as 5 pessoas mais próximas que você convive. Então, se você anda perto de pessoas que procrastinam, você vai procrastinar. Se você anda perto de pessoas que estão adoecidas, você vai acabar adoecendo. Infelizmente, né? A gente é 80% do nosso ecossistema, das pessoas que a gente mais caminha. Então, assim, se você caminha com pessoas sem foco, procrastinadora, você vai ficar cada vez mais procrastinador. Exatamente. Não tem como. Mas uma dica muito poderosa que eu quero dar aqui é: celebre constância e não perfeição. Uau. Celebre constância, sabe? Aquele todo dia, aquele um dia de cada vez. Celebre constância. Celebre todos os dias o seu recomeço. Porque às vezes a gente começa e não celebra, e isso não te dá força para continuar. Então, assim, a gente precisa celebrar os pequenos passos. Celebre constância e não perfeição. As pessoas, elas esperam ter algo perfeito para celebrar. E aí, sabe o que acontece, Larissa? Elas não chegam no perfeito. Porque elas não celebraram o início. Então, celebrar o início. Sim. Celebrar o começo. E eu, ouvindo você falar, eu lembro também de situações que pessoas, em vez de elas celebrarem a si mesmas, suas próprias conquistas, elas ficam esperando que o outro celebre, que o outro aplauda ela. Gente, não espere que o outro diga que você está no caminho certo, que você está fazendo bem. Não, você precisa olhar para si mesmo e celebrar. Celebre todas as vezes que você conseguiu não procrastinar naquele dia. É um dia após o outro, sabe? Comece a prestar atenção na sua vida, parar de prestar atenção ao redor.
Mas a pessoa que procrastina, ela olha muito pro outro. Muito, muito pro outro. E você olha pro outro, e a verdade é que quando mais eu olho pro outro, mais isso me impede de tomar decisões que vão transformar a minha vida, né, Larissa? A verdade é isso. Porque muitas pessoas, elas não procrastinam só tarefas. Elas procrastinam decisões importantes para a vida dela. Como você disse aqui, tem pessoas que sentam em mesas e que não são saudáveis, mas elas permanecem nessas mesas. Por quê? Porque elas ficam procrastinando tomar decisões que levarão elas para um novo nível. Sim. Pessoas, elas estão procrastinando decisões o tempo inteiro e isso está paralisando o futuro extraordinário que essa pessoa nasceu para viver. Exato. Então, assim, é preciso tomar a decisão, tomar a rédea na nossa própria vida e parar de adiar decisões que irão transformar a sua vida. Exatamente isso. Chega de adiar. Nós estamos aqui hoje para incentivar vocês a parar de adiar. Chega de adiar. Sabe por quê? A procrastinação é assim. Hoje você adiou, mas amanhã tá te esperando lá. Com certeza. Gente, você procrastinar não quer dizer que você está eliminando o problema, não. O problema vai estar ali. Enquanto você não enfrentar, ele não vai sair dali. Então chega de adiar o que não dá para ser adiado, sabe? Vai na sua força, acredite em você, comece a olhar para quem você é, para suas qualidades. Eu acredito que a pessoa que procrastina, ela não consegue parar e visualizar e ter a clareza das qualidades e capacidades que ela carrega. Porque as pessoas que procrastinam, elas sempre, muitas vezes, ficam esperando pelo outro. Muito, muito, muito. Ah, eu quero que o outro faça por mim. Eu prefiro que o outro, porque o do outro é melhor. O procrastinador, Sim. Lari, ele sempre se sabota demais, porque ele tem muito sentimento de incapacidade. Então, assim, ele sempre prefere que o outro faça. O procrastinador, ele sempre se sente menos. Ah, outra coisa que eu quero falar aqui que é muito importante. O procrastinador, ele tem muita falta de merecimento. Uhum. Você já parou para pensar nisso? Já. Cara, ele começa uma coisa e às vezes está dando muito certo. Sim. Tem tudo para dar certo. Ele tem potencial, ele tem influência, ele tem bagagem. Ele tem dedicação naquilo, ele tem entrega. Mas quando ele começa a viver algo bom, ele não se sente merecedor. Então, como ele começa a se sabotar, e aquilo causa uma frustração gigantesca que gera procrastinação. E aí, sabe o que começa a fazer? Ah, isso não é para mim. Exato. Ah, isso não é pra mim. Ah, eu vou deixar pra amanhã. Ah, eu vou botar outro no meu lugar. Uhum. Ah, eu não vou fazer isso. Ah, isso não vai dar certo. Por quê? É a falta de merecimento. Pessoas que começam a subir degrau, mas não conseguem chegar no topo por causa da falta de merecimento. Tem pessoas que começam a se escalar na empresa, a crescer, a ter cargos melhores na empresa, e elas não conseguem avançar. Por quê? Porque elas não se sentem merecedoras de um cargo de gerência, de um cargo de gestor, de um cargo de influência, porque ela não se sente merecedor. Porque ela ouviu a vida inteira que ela é um lixo. Uhum. Porque ela teve uma vida de escassez em alguma área da vida dela. E aí, sabe o que acontece? Essa pessoa se joga lá do cima da escada. Sim. Por quê? Porque ela começa a procrastinar. E aí, de fato, quando eu começo a deixar para depois, quando eu começo a deixar de tomar decisões, quando eu começo a não exercer aquilo que foi colocado na minha mão, eu, de fato, perco aquilo que Deus preparou para mim. E você percebe que pessoas que carregam essas convicções internas, essas crenças, elas se atrapalham sozinhas. Não é ninguém que faz nada para prejudicar, não. É elas mesmas se atropelam, que se atrapalham. O procrastinador, ele se autodestrói. Ele se autodestrói, ele se autossabota. Ele mesmo faz ele perder, às vezes, contratos importantes. Ele dá um jeito. Inconscientemente, ele dá um jeito de se paralisar. E assim, o procrastinador, ele tem um comportamento muito importante que é bom ser falado aqui. Ele sempre culpa o outro. Ah, isso aqui não deu certo porque você não fez pra mim. O procrastinador, ele é assim, infelizmente. Eu sofro com isso. Eu sofro com procrastinação a vida inteira. E ninguém acredita, tá? Sério? Oh, amiga, você sabia, né? Engano bem, tá vendo? Gente, eu sofro com procrastinação a vida inteira. Eu sou extremamente procrastinadora. E todo mundo olha pra mim no meu Instagram, Lari, e fala assim: ai, Pri, eu quero ser como você. Você é tão focada, você faz tanta coisa. Como você consegue fazer tantas coisas? Larissa, se eu não tiver agenda, se eu não tomar decisões todos os dias, tudo que eu faço é ficar na cama.
Mas eu entendi na minha vida que eu só ia viver outros níveis se eu tomasse decisões diárias e se eu celebrasse a minha conquista diária. Mas eu sou extremamente procrastinadora. E quando eu não... Pra você ter ideia, Larissa, o meu marido, o meu casamento tá na minha agenda. Os meus filhos tá na minha agenda. A saída com a minha melhor amiga tá na minha agenda. E é muito difícil para o procrastinador ter amizade de verdade, ter compromissos que dão certo, crescer negócios. Por quê? Porque ele fica adiando o tempo inteiro. Sim. O procrastinador, você marca o procrastinador, você fala assim com o procrastinador, ai, vamos marcar tal coisa tal dia. Pode ter certeza que ele vai dar um jeito de se sabotar para não estar no evento, para não estar no dia. Sim. Eu sou extremamente procrastinadora. E se eu não tiver marcado com aquele compromisso agendado, eu vou dar um jeito de bular aquele sistema. Sim. Então, por isso que lá em casa, ó, tem um sábado que é a noite das crianças, tem a quinta que é a noite de casal, tem a terça que é a noite da minha célula, tem um dia que é dia de ir pro culto, tem um dia que é só meu, eu comigo mesma, que eu não faço nada, que eu não abro mão do meu dia comigo mesma. Porque se eu não priorizar isso, se eu não seguir a risca, eu não vivo nada. Eu vivo procrastinando. Por quê? É. Por causa de todos os traumas da infância. Por causa de toda a escassez que eu vivi. Sim. Por causa do abandono da paternidade, por causa das rejeições que vivi a vida inteira. Então, esses sabotadores neurais faz eu não me sentir capaz de viver tudo que eu tenho para viver hoje. Então, Priscila, como você consegue fazer tantas coisas? Como você consegue ser mãe, esposa, ser profissional, ser ativa, ser bem ministerialmente? Como? Cumprindo e tomando as decisões, tomando a rédea da minha vida. Sim. Só assim vence a procrastinação. Ou seja, é de fato você viver uma vida consciente, não levada automática. Porque tem pessoas que acham que a vida vai mudar só porque eu pensei que amanhã eu quero fazer tal coisa. Não. Acha que é pela fé, né? Não tem como. Não, eu decidi, agora eu sou extraordinária. Não, meu bem. Não é assim. Não é assim. Você precisa ser determinada. Não, eu quero, então, isso e aquilo. Se você não colocar isso, seja no papel, você que às vezes tenha uma procrastinação no sentido de melhor eu organizar uma agenda, por exemplo. Então, vá para a agenda. Não, no meu caso, a procrastinação, ela não me dominava nesse sentido. Mas, todas as vezes que eu tinha um compromisso, eu ia sofrendo, mas eu ia. Ia sofrendo. Mas eu sou assim. Por que eu vou sofrendo? Por causa do sentimento de segurança. Insegurança. É o sentimento de incapacidade. Então, mas eu ia sofrendo. Até um dia que eu falei assim, e quando eu ia ministrar? Palestra ou pregação? Aí eu cheguei para Deus e falei assim, Senhor, eu não quero mais sofrer. Eu me via e tal, mas, Senhor, na hora de ir, que eu tô com a oportunidade, nossa, dói tanto no meu corpo. Eu senti uma dor no corpo. O sentimento de incapacidade. E aí eu falei, não quero mais, eu quero desfrutar desse lugar. Eu quero desfrutar das coisas que eu vou falar, porque são coisas que eu amo. Então eu quero desfrutar, eu quero sentir prazer nisso. Mas foi uma decisão. É uma decisão. É isso que eu falei no começo. Como vencer a procrastinação? Não é esperar sentir, é tomar a decisão. Se eu sentir vontade de fazer algo, eu não vou sentir. Porque o meu cérebro está preparado para procrastinar. Sim. Entenda que as nossas emoções, elas estão preparadas para nos paralisar. Porque ela entende que nos parando, ela está nos protegendo de arriscar, de viver uma decepção, uma dor. É muito importante as pessoas entenderem isso. Por que o seu cérebro te leva a paralisar? A procrastinar. Porque ele entende que você parado, ele está te protegendo. Sim. Né? Te protegendo da dor que você já sentiu, da rejeição que você já sentiu, do abandono que você já sentiu. Então é por isso. É um sistema neural. Por isso que eu falo, Larissa, as pessoas elas buscam academia, elas buscam alimentação saudável, mas elas vão no cardiologista porque elas têm problema de coração. Sim. Elas vão no neuro porque elas têm algumas coisas, mas elas não vão cuidar da saúde mental. Elas não vão tratar a saúde mental. Então, não adianta. Se você não for marcar suas sessões, se você não for vencer isso com ferramentas, com ferramentas poderosas que vai te tirar desse lugar, você não vai vencer a procrastinação. Porque é neural, gente. É um sistema. É como o seu cérebro funciona. E não vai ser do dia para a noite. Não vai ser sozinha. Priscila, você venceu a procrastinação sozinha? Você virou essa mulher ativa? Você cria 5 filhos? Você estuda? Você trabalha? Você é ativa? Você venceu isso sozinha? Não. Eu venço com tratamento. Sim. É com tratamento.
É usando ferramentas todos os dias para me levantar da cama. Sim. Para eu não me sabotar, para eu não desistir dos meus projetos. E isso é tão importante porque as pessoas elas acham que é uma palavra que você vai falar que vai resolver vai a mudar vida a vida dela. delas. Não vai. Nós precisamos de autoconhecimento. Isso só vai acontecer no processo, na jornada da sua evolução, na jornada do seu tratamento, do seu processo terapêutico. Não tem como você burlar. Não tem como você pular o processo. Tudo que você está recebendo aqui está te trazendo consciência, né? Você olha para a sua vida e vê se tem alguma área na sua vida que você está procrastinando. Seu casamento está bom, está excelente? Então tá ok, não está procrastinando. Sua vida financeira está boa, está excelente? Então ok, não está procrastinando. A educação dos seus filhos estão ok, está fluindo? São filhos educados, estão moralmente corretos? Como é que está o caráter deles? Está bem, está excelente? Então você não está procrastinando. Qual é a área da tua vida que não está boa? Que você está insatisfeito. Que você está insatisfeita. Essa área você está procrastinando. Você precisa cuidar. Então, se nessa área você está procrastinando, é onde que você precisa sim de tratamento terapêutico, de sessões com desenvolvimento humano. Sim. Você precisa sim do que a gente carrega para fazer você viver esse novo nível. Porque o conhecimento, ele de fato liberta. O conhecimento, de fato, te tira de uma zona de conforto e te leva para uma zona de combate. E sim, a vida é combate todos os dias. Todos os dias você vai enfrentar algo. Todos os dias você vai ter que lidar com alguma coisa na sua vida. E nós precisamos aprender como lidar com cada coisa. E isso só através de um processo de autoconhecimento, de desenvolvimento. Por quê? Porque nós somos um ser que nós somos desenvolvido o tempo todo. Então, se a gente não entrar para esse conhecimento do desenvolvimento, a gente vai continuar parado e a nossa vida não vai andar. E a gente olha para um lado para o outro, as pessoas estão evoluindo, a vida do povo está andando e você está parado, está ficando parado, está ficando para trás. Então, para que você saia desse lugar de insatisfação, porque eu vou te falar, hoje em dia, o que mais está paralisando o povo é a insatisfação. Não estou satisfeita com o meu corpo, não estou satisfeita com o meu casamento, eu não estou satisfeita com os meus filhos, eu não estou satisfeito com nada, eu não estou satisfeita com o meu trabalho, com os meus resultados, eu não estou satisfeito com nada. E tá tudo bem. E aí a pessoa ela acha que é sempre a culpa do outro. Ou é de Deus, né? Ou é de Deus. O que me deixa mais triste é entender onde que as pessoas tiram isso da Bíblia. Não tem. Gente... Eu estou no evangelho assim, firme, pastoreando vidas, cuidando de pessoas, lendo a Bíblia todo dia, há 15 anos da minha vida, Larissa. E eu nunca consegui ouvir Deus falar isso para mim. Uhum. Deus não tem responsabilidade com isso. Isso são as nossas decisões que geram esses resultados. Mas as pessoas, elas procuram achar, eu estou na miséria porque Deus quis assim. Exatamente. Esse casamento está destruído porque Deus quis assim. Meu filho é tão abusado, tão difícil, tão mal educado. Não, mas foi Deus que fez ele assim. Não, querido. Não. É porque você está procrastinando decisões. Exato. É porque você não está botando limite. É porque você não está buscando o conhecimento certo. É porque você não está trabalhando o seu posicionamento dentro da tua casa. Exatamente. Pessoas estão na miséria, Larissa, endividada, com o nome sujo. Porque Deus quis assim. Deus limpa meu nome. Tem pessoas indo para a igreja pedindo para a gente orar por elas, para Deus limpar o nome delas. Pelo amor de Deus, irmão. Olha só. Pelo amor de Deus, tem e olha que na cara. E olha que a Bíblia está cheia de estratégias para você enriquecer. Prosperar. Para você prosperar. Poxa, lê Provérbios lá, trata seu caráter, irmão. Né? Poxa, o livro da prosperidade está em Provérbios. Sim. Muda a sua conduta, trata o seu caráter, posicionamento, liderança. Toma posse do que é seu. Exatamente. Porque Deus quis isso, Senhor, limpa meu nome. Foi Deus lá que pegou o cartão e foi lá e gastou mais do que devia. Ganha R$1.000 e quer gastar 2. As pessoas, elas aprenderam ao tempo todo a transferir a responsabilidade que é delas. Porque é mais fácil. E aí, quando começou a terapia era um tabu, né? Era só pra doido, né? Era só pra doido. Vou fazer terapia porque sou doido, porque é doente, hoje em dia que as pessoas estão começando a aceitar mais. E aí, nesse lugar, um pouco mais de aceitação, porque ainda tem os tabus, mas ainda tá bem mais aceita hoje. E aí as pessoas, elas começaram a colocar a culpa em quem? Nos pais. Porque eu sou assim por causa dos meus pais.
Agora generalizou. Ah, porque minha mãe é narcisista. E quando as pessoas... E agora todo mundo é não, narcisista. todo mundo. Olha, eu fico estressada de ver. Eu prefiro não ver. As pessoas não sabem que isso... Não conhecem a patologia. E todo mundo. Meu marido é narcisista. Não, às vezes é um caráter. Às vezes é um homem que tem vícios emocionais e que não sabe lidar e acaba machucando o outro. Exatamente. Isso não é uma patologia. Então, assim, hoje em dia as pessoas elas sempre transferem pra tudo. Pra tudo. É o TTAH, é não sei o quê. Porque alguém tem que ser culpado dos meus problemas, né, Larissa? Eu não tenho que me posicionar e vencer. É o que eu falei. Quer vencer a procrastinação? Tem que Quer ter a vida que você merece? É. Só tem uma saída. Decisões. Isso. Não espere sentir. Tome decisões. É a sua decisão. É o seu posicionamento que vai gerar a sua transformação. Pronto, é isso. Comece a tomar decisões que a sua postura na vida vai mudar. É isso. A sua postura diante de você. Parar de culpar os outros. E diante dos outros. Porque eu vou te falar, eu acho que as pessoas elas precisam começar a ter a clareza de olhar para o espelho e admirar o que está vendo. Exatamente. Quantas pessoas que olham no espelho e elas estão detestando o que elas olham? Por quê? Pessoas que poderiam ter tomado decisões na vida e negligenciaram. E aí elas se sentem culpadas. Vou te falar, quem procrastina também carrega uma culpa terrível. Todo dia ela carrega uma culpa. Todo dia ela fica se martirizando. O procrastinador, ele é muito responsável, né? Muitos procrastinadores, eles são muito responsáveis. Então, eles se culpam muito o tempo inteiro. Ah, isso não deu certo, é minha culpa. Eles são os vilões mesmo, de si mesmo. Exatamente. O procrastinador, ele se sabota o tempo inteiro. Até se ele contrata um funcionário, o funcionário não faz aquilo que ele deveria fazer, ele se culpa. Ah, eu vou precisar parar para fazer aquilo que o outro não está fazendo. Por quê? Porque eu contratei errado. Porque eu fiz errado. Então, o procrastinador, ele se destrói. Sim. Cara, é um sabotador que realmente destrói sonhos, Larissa. Ele se enrola nas suas tarefas. Olha que interessante aqui uma última pergunta aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Ela diz assim: por que eu fico o dia todo ocupada e mesmo assim sinto que eu não produzi nada? O procrastinador, que é o que a gente começou a falar no início, são pessoas que, sim, elas têm muitas ocupações e muitas coisas para fazer, porque elas o tempo todo ficam pegando coisas, né? Sim. Só que elas não conseguem terminar. Então, eu acho que um ponto muito importante é exatamente a escolha das prioridades. Comece a escolher o que é prioridade dia após dia. Não queira carregar Eu fiz isso tudo, com a minha vida. porque senão não vai conseguir dar conta mesmo. Foi o que mudou minha vida, assim, porque eu sou muito ansiosa. Então, a ansiedade, ela gerou procrastinação na minha vida. Uhum. Então, a síndrome do pensamento acelerado, aquela pessoa que é ligada no 220, que a gente acha isso é maravilhoso. Não, isso é terrível. Isso é terrível. Sim. Tem pessoas que acham que muito, pessoas aceleradas é o auge. Não, gente, pessoas aceleradas estão doentes. Elas cansam muito. Elas se cansam, elas querem dar conta o tempo inteiro de tudo. E eu sempre fui muito acelerada. E todo mundo, nossa, a Priscila é ligada no 220. E de fato, sim, eu sempre fui ligada no 220, só que isso gerou uma procrastinação gigantesca, porque a ansiedade leva a gente para isso, né? Só que eu precisei parar. Eu precisei parar, porque senão eu ia adoecer. Eu ia ficar deprimida, eu ia ficar numa cama, nada na minha vida dava certo. Eu começava e não terminava nada. Tudo que eu iniciava, eu me frustrava e parava. E aí teve um dia que eu comecei a me tratar, a buscar ajuda, e aí eu comecei a falar assim, cara, o que é prioridade para mim? Uhum. O meu casamento? Então tá, eu vou tirar esse tempo para ele. O que é prioridade para mim? A minha vida com Deus? Então tá, eu vou parar e vou cuidar disso aqui. O que é prioridade para mim? O meu tempo de qualidade com os meus filhos? Então tá, eu vou priorizar isso aqui. O que é prioridade para mim? Quanto que eu quero estar financeiramente daqui 5 anos? E eu comecei a trabalhar para isso, para guardar, para reter, para investir. Porque eu tenho um objetivo de estar em tal ano, em um nível da minha vida. E eu comecei a viver isso, sabe, Larissa? Sim. E eu comecei a viver isso. Eu preciso ter uma amizade de verdade, eu preciso ter entrega de verdade, então eu preciso ter tempo com essa pessoa. Então eu botei esses nichos na minha agenda, eu estabeleci. Uhum. E tudo que não está dentro desse nicho, eu me permito procrastinar. Sim. Entendeu? E aí, porque assim, o procrastinador, ele está ali. É um sabotador que está ali dentro de você. Então não é um milagre. Sim. Né? É um tratamento. Sim. É vencer ele todos os dias. Então, tem coisas que, cara, elas não estão na minha agenda, elas não são do meu nível ali, do meu pilar de prioridade. Então, beleza, eu posso procrastinar.
Hoje, eu tinha um aniversário para ir, mas poxa, eu preciso hoje descansar, eu quero ficar em casa, eu quero ficar com os meus filhos, então eu vou falar, olha, hoje não dá para mim. Sim. Hoje eu preciso desse momento. E eu tenho muita verdade com isso. Sim. Por exemplo, eu tinha um encontro essa semana com um casal de líderes meus, assim, que eu cuido, que eu amo, amigos queridos. Sim. E eu mandei mensagem para ela, eu falei bem assim, minha amiga, hoje eu tinha marcado com você na sua casa, mas eu preciso descansar. Eu vou ter um final de semana no encontro com Deus, eu vou ter que ter aquela entrega lá, porque é um pilar, né? A minha entrega espiritual ali. Mas eu preciso hoje, nessa quinta noite, estar na minha casa, estar com os meus filhos, priorizar eles. Você me perdoa por isso? E a pessoa falou, nossa, claro, Pri, eu te perdoo, tamo junto. Você sabe que porque isso é tão importante. Porque eu também lido com verdade, com a minha fraqueza. Isso. Porque não adianta você ficar inventando mentira. Sim. Você ficar inventando história, sabe por quê? Porque essa mesma história que você inventa vai te trazer culpa depois e faz você procrastinar outras coisas. Pois é, e eu percebo que quando você começa a também colocar na sua vida o pilar descanso, você também diminui a procrastinação, sabia? Muito, muito. Porque a pessoa, quando ela procrastina, é como se ela não estabelece um tempo para descansar. Então, exatamente. Ela é o tempo todo, ela senta, ela para, e ela vai perdendo o foco das coisas que, de fato, ela tinha que entregar energia. Exato. Então, para que você tenha energia para você entregar naquele tempo, naquele horário, para aquela situação, pare e tenha um tempo de descanso. Exatamente. As pessoas também, elas não sabem descansar, Pri. Não sabem. E é por isso que eu falei pra você, Larissa, eu tenho meu momento pra mim mesma. Eu tenho aquele dia que eu descanso, que eu vou dormir, que eu não quero fazer nada. Sim. E as pessoas olham e falam assim, nossa, Priscila ligado. Não, é que eu entrego em porções na medida que está programado. Sim. Eu não quero ser tudo. Sim. Eu não quero ser a Mulher Maravilha. Só que entenda, quando você tem organização, você consegue entregar tudo que todo mundo precisa. Sim. Inclusive o que você precisa. Sim. Se eu quiser dormir tal dia, eu vou dormir, porque aquele dia está preparado para eu dormir, para eu descansar. Então, quando eu organizo e eu tomo as decisões certas para tratar a procrastinação que está em mim, eu me amo. Então, melhora a minha autoestima, melhora o meu medo, tira a rejeição. Sim. Então, eu melhoro aqueles níveis que me levam a procrastinar. E quando eu cuido disso, eu não procrastino. Exato. Você, respeitando os seus limites, você consegue funcionar muito melhor. Muito melhor. Então, muito melhor. Tem muitas mulheres, homens por aí que não respeitam seus limites. Vai procrastinar, porque o teu cérebro também não vai acompanhar, ele não vai dar conta. Nós não nascemos para dar conta de tudo, e tá tudo bem. E tá tudo bem. Porque o perfeccionismo faz a gente querer ser perfeito o tempo inteiro. E tá tudo bem não ser perfeito, Larissa. Exato. Tá tudo bem você pedir pro seu marido, poxa, cuida lá das crianças agora, porque eu não tô legal, eu queria dormir. Sim. E tá tudo bem. Tem mulheres que não se permitem isso. Exato. Tem homens que não se permitem falar para a esposa, olha, amor, hoje eu não tô legal, eu preciso ficar sozinho um pouco, eu preciso jogar uma bola, eu preciso ter tempo comigo mesmo. Preciso estar em silêncio. Eu preciso estar em silêncio. Tem pessoas que não se permitem se priorizar. E quando eu não me priorizo, eu baixo a autoestima. E aí você não vive uma saúde mental. Gente, saúde mental é um estilo de vida. Saúde mental é um estilo de vida. Então perceba como está a sua vida. Tem muita disfunção? Não vai ter saúde mental. Agora, se as coisas estão funcionando, sabe? Vai ter saúde mental. Você não vai surtar. Você não vai conseguir surtar se você está com a sua vida funcionando. Gente, a conversa está incrível, maravilhosa. É possível dar conta, Lari? É. Né? É possível dar conta. É. Com o quê? Com sessões, com tratamento, com consciência. Ó, enquanto a Pri está falando, vai aparecer agora na sua tela os nossos contatos, tá bom? É possível dar conta. Então, assim, olha aí os nossos contatos, entre em contato, manda mensagem, faça uma anamnese conosco, veja, né? Porque ali na anamnese, né, Larissa, a gente vai poder dar clareza, você vai ver se faz sentido para você, de fato, tratar essa área da sua vida. Querido, você vai adiar o seu sonho até quando? Exato. Larissa, eu fico pensando, até quando você vai viver uma vida medíocre? Até quando você vai viver aquilo que você não nasceu para viver? Então, eu acho que, assim, o seguinte, o melhor investimento tem que ser na sua saúde mental. Porque você é saudável emocionalmente, você conquista tudo. Você conquista casamento feliz, você consegue finanças felizes, você consegue filhos melhores. Então, saúde do corpo, saúde física. Então,
O melhor investimento não está em casa, carro ou aparência no Instagram. O melhor investimento é em você. É em na você sua saúde mesmo. mental. E a Pri falou algo muito bacana. Quando você chega no consultório e você começa a fazer a anamnese, a primeira sessão você faz a anamnese, você já vai conseguir entender de fato o que precisa ser tratado. Porque às vezes as pessoas não começam a terapia porque elas acham que mas eu não tenho depressão, mas eu não tenho isso. Gente, não é só sobre transtorno, não. É sobre você começar a desenvolver áreas da sua vida que tá parada. Exatamente. Ou você já tá no extraordinário. Se você já tá no excelente, vem não. Eu falo mesmo, Larissa, eu só quero pacientes que estejam no fundo do poço. Exatamente. Pacientes inconformados. Querido, se você estiver inconformado, vem pra mim. Se você tá chateado, você não nada tá satisfeito pra você, você não suporta mais viver o que você tá vivendo. É o momento certo. Agora, pra você se tiver bom, se tá dando conta do seu jeito, se a sua vida que você tá levando já é aquilo tudo que você sonhou, querido, vive em paz, voe. Agora, se você estiver inconformado, se você estiver procrastinando alguma área da tua vida, se tem alguma área da tua vida que você quer viver o excelente, vem pra nós. Se você sabe que você precisa de ajuda, nós estamos aqui, nós vamos te ajudar. Vamos pegar na sua mão e você vai crescer. Porque a gente sabe o que a gente tá falando, né, Larissa? Exato. Porque a gente viveu isso, né? É científico, é comprovado, é validado. Primeiro foi validado na nossa vida, né? Com certeza! Eu costumo dizer que o caminho que eu conduzo pessoas é o que eu já percorri, porque eu não vou levar ninguém a um caminho desconhecido. Com certeza. Então, assim, cara, se você conseguir avançar como a gente tem avançado na nossa vida, você já conquistou o extraordinário. Verdade. É sobre isso. Bora, amiga. Muito bom, amiga. Foi muito maravilhoso. Na próxima segunda-feira estaremos aqui novamente. Segunda, né? Maravilhosa. Vamos ficar na segunda? Segunda-feira, 3 eu gostei. horas. Vambora. Próxima segunda você vai ver a gente aqui ao vivo. Mas vamos subir também lá no nosso canal, tá bom? Podcast, Uma Dose de Consciência, nosso canal oficial. Nós também vamos colocar lá episódios para você começar a assistir de novo, né? Vai assistindo várias vezes até que você faça com que uma consciência muito maior aí se desperte. Comenta no nosso canal, manda perguntas pra gente no nosso Instagram. Tire todas as suas dúvidas. Cresça, não se limite. Se quiser também, envie temas, né, Pri? Exatamente, envia temas pra gente. Envia temas pra gente. Pra gente bom. poder trazer aqui pra vocês e compartilhar do nosso conhecimento. Show. Até a próxima, gente!